Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês uma reflexão sobre, sim, existe uma esperança, mesmo para quem está no final do túnel e sem esperança, desesperançado. Vamos ler os capítulos 3 e 4 do profeta Jonas, que nós iniciamos ontem. Assim nós concluímos a leitura desse curto livro com uma história tão interessante que traz várias lições sobre fé, sobre o nosso relacionamento com Deus e também com os outros. E nesse contexto nós vamos ver uma situação em que Deus se arrepende de uma palavra que ele havia liberado. A primeira pessoa que se arrepende nesse texto que vamos ler é o próprio Deus. Então eu quero te chamar a refletir também o que o povo de Nínive, para quem Jonas foi para anunciar o evangelho, fez para de alguma forma merecer essa salvação de Deus, o coração de Deus se arrepender do propósito de destruir aquela cidade, aquele povo, para na verdade os abençoar com paz e com uma nova chance. E outra coisa interessante nessa leitura que nós vamos perceber é que repetidas vezes o profeta Jonas, um homem cheio do Espírito Santo, um servo de Deus, ele considera a possibilidade de tirar a sua própria vida. Esse tema do suicídio não é muito comum na Bíblia, mas ele aparece em algumas ocasiões, tanto por pessoas ímpias que tiraram a sua própria vida, quanto por servos de Deus, pessoas que conheciam a Deus, como Jó, um grande exemplo de fé, o próprio profeta Elias, que chegaram a pedir a Deus que tirasse a sua própria vida. E o mesmo acontece com Jonas, amargurado, chateado pelas circunstâncias em que a vida o colocou, inclusive por causa do seu chamado, por causa do ministério que o próprio Deus lhe deu. Jonas desejou morrer, tanto quanto ele pediu para aqueles homens no navio o lançarem naquele mar tão turbulento, tão agitado, que os marinheiros estavam preocupados do mar se abater contra o barco de forma a tirar a vida de todos, e Jonas pede a eles: me joguem nesse mar porque eu sou o motivo dessa tempestade. E depois ele também vai expressar esse desejo de morrer diante de Deus. Mas nós vamos ver como essas pessoas desesperadas e mesmo desejando o fim da sua vida encontraram ajuda e uma solução verdadeira a partir da fé em Deus e também da ajuda de outras pessoas nas suas vidas. Esse é um tema, apesar de não ser muito comum das Escrituras, fundamental, tão importante, e nós queremos refletir com você hoje também com a leitura de Jonas capítulos 3 e 4, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida, pela sua família e essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, então através dessa mensagem a gente vê que tanto na vida do povo de Nínive, tanto na vida que era um povo ímpio, que estavam fazendo tantas coisas erradas, quanto na vida do profeta, do homem de Deus que também estava num momento de desespero, há esperança, a bênção de Deus, a cuidado de Deus, a esse desejo de Deus de ensinar, de se relacionar e a cada dia abençoar o seu povo, seus filhos amados. Então vamos orar, pedir ao Senhor para falar conosco nessa manhã, através dessa leitura, que nós possamos aprender mais de Deus hoje. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que nós sabemos que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos mostra o caminho a seguir, que nos mostra o caminho da esperança, o caminho, Pai, do perdão, da reconciliação. Sim, obrigada, Pai, que sempre o Senhor quer se comunicar conosco e mostrar os princípios, a verdade do Teu reino. Então fale conosco, que cada um de nós possamos aprender algo hoje, algo novo da parte do Senhor, um princípio ou tem uma direção. Nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Assim seja. Acompanhe conosco esses 2 capítulos, são uma leitura bem curtinha. Começa dizendo assim, Jonas, capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias
Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Então Jonas declarou a palavra, mas aqui algo impressionante aconteceu, que os ninivitas creram em Deus. Observe que Jonas não falou da bondade de Deus, Jonas não falou se vocês fizerem isso, as coisas podem melhorar para vocês. Jonas simplesmente declarou a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, gera fé nos corações. Jonas apenas declarou: essa cidade será destruída daqui a 40 dias. O que mostra que a pregação do Evangelho não deve ser de palavras que nós tentamos usar para convencer as pessoas, mas sim a mensagem que Deus nos dá a cada dia e em cada contexto. E quem convence, quem trabalha nos corações das pessoas é o próprio Deus. Outra observação interessante é que o primeiro passo que os ninivitas fazem não é se arrepender, não é mudar de vida. A Bíblia é bem clara, Jonas está pregando a um povo gentio, fora da nação de Israel. E a primeira atitude dos israelitas é que eles creram. Os ninivitas creram em Deus. Quando perguntaram a Jesus quais são as obras, o que nós precisamos fazer para merecer um relacionamento com Deus, João capítulo 6, Jesus responde: esta é a obra de Deus, crer naquele que ele enviou. Então, a partir da nossa fé em Deus, dessa submissão à vontade de Deus, nós começamos a experimentar o arrependimento e a mudança de vida que vem como consequência, como um presente de Deus. Mas a primeira atitude é a nossa fé, é o crer em Deus. Verso 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deis de comer nem de beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. E conclui no verso 10 dizendo que, tendo em vista o que eles fizeram, ou seja, eles creram em Deus, como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. O próprio Deus, que a Bíblia diz que não é homem para que minta, nem para que se arrependa da sua palavra, sempre está dizendo quando Deus promete uma bênção, quando Deus tem um propósito a cumprir para com o seu povo, Deus não vai voltar atrás. As promessas que Deus fez a nós de manifestar a sua vontade que é boa, agradável e perfeita, nunca vai voltar atrás. Mas quando Deus está alertando um povo sobre a mudança necessária, sobre um chamado para se aproximar dele, Deus está várias vezes nas Escrituras demonstrando a sua longanimidade, a sua paciência e a disposição do seu coração de mudar o seu juízo para a bênção, paz e prosperidade. Deus então arrepende no sentido de mudar o seu coração e decide o que Jonas já esperava. Deus não iria destruir aquela cidade, a não ser que eles permanecessem nos seus maus caminhos. Mas como Nínive crê em Deus, recebe a palavra de Deus com um coração humilde, Deus se arrepende e decide então, ao invés de destruir aquela cidade, na verdade, abençoar o povo de Nínive. No capítulo 4, então, diz que Jonas ficou profundamente descontente com isso e Jonas enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Observe a oração do profeta. Esse é um homem de Deus, um servo de Deus. A Bíblia nunca chama o profeta Jonas de rebelde, de fujão, como muitos pregadores, até alguns títulos em algumas Bíblias vão ressaltar
a ira ou a rebeldia de Jonas, Deus nunca critica o profeta por sua sinceridade. Deus sabia que Jonas estava em situações desafiadoras e o profeta ora como muitos salmos, de forma sincera. Não é uma oração desrespeitosa, não é uma oração de uma pessoa incrédula, mas uma oração de uma pessoa que conhece a Deus pessoalmente, como Jonas vai mostrar, e tem liberdade para que, com todo o temor no seu coração, expressar a sinceridade do seu coração em oração diante de Deus, e Deus recebe a oração de Jonas e o responde. Observe, Jonas ora: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, cheio de amor leal, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade. Ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor, Deus, fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, e que deu grande alegria a Jonas. Contudo, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou um verme atacar a planta e ela se secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Deus, porém, disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar furioso por causa da planta? E ele respondeu: Sim, tenho. Eu estou furioso, a ponto de querer morrer. O Senhor, porém, lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu em uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Esse livro de Jonas conclui assim, demonstrando uma narrativa, não mostra aqui julgamentos de valores, o que Deus pensou da oração ou das atitudes de Jonas, ou não analisa quais são as atitudes que Nínive tinha antes e depois da pregação de Jonas. Mesmo assim, essa breve narrativa traz para nós várias reflexões. Por exemplo, como nós nos aproximamos de Deus, e toda mudança possível na nossa vida se inicia a partir da fé, que é essa disposição humilde de abrir o coração e experimentar, provar a vontade, os planos que Deus tem para as nossas vidas. Foi isso que Nínive, essa cidade com mais de 120.000 pessoas, aceitou experimentar de Deus e por isso experimentou da bênção de Deus. Nos mostra o caráter de Deus, a sua soberania. Foi Deus que mandou a tempestade no mar quando Jonas estava no barco. Foi Deus que mandou o grande peixe engolir Jonas. Foi Deus que mandou o peixe vomitar Jonas na areia, como nós vimos ontem. Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe, apontando assim para os 3 dias em que Jesus estaria morto, mas no 3º dia ele ressuscitou. Foi o próprio Deus que mandou essa árvore crescer, esse arbusto, algumas traduções dizem uma aboboreira, e cobrir a cabeça de Jonas com a sombra, assim como foi Deus que mandou um animal vir, um verme, e comer e matar aquela planta. Então nos mostra a soberania de Deus, a sua longanimidade e o seu desejo de que ninguém se perca, de que ninguém se pereça, mas que todos venham ao conhecimento da sua salvação. E outro tema que nós destacamos é o desejo que Jonas tem nessa missão difícil que ele experimentou de querer morrer, assim como outros profetas. Mas ao falar com Deus, mesmo na sua ira, Jonas se vira para Deus e ele fala com Deus. Com o temor do Senhor que nós sabemos que ele tinha, como um servo que era, ele expressa a sua oração com sinceridade, mesmo em um momento de alegria porque a planta tinha crescido sobre ele, depois em outro momento de fúria por causa do sol quente que veio,
após a morte da planta, Jonas expressa diante de Deus a sua alegria, expressa diante de Deus a sua tristeza, e nesse comunicar com Deus, o Senhor traz esperança renovada ao seu coração. Foi mesmo que aconteceu com Elias. Elias estava fugindo dos profetas, depois que matou, na verdade, os profetas de Baal, Elias estava fugindo de Jezabel para preservar a sua própria vida. Mas logo em seguida, Elias se vê num momento de angústia, de depressão e deseja morrer também. Mas a palavra de Deus nos mostra que existe esperança. Mesmo para quem está no final do túnel, mesmo para quem está desesperado, quando nós nos voltamos para Deus, a fé é fundamental para nos ajudar a experimentar essa nova esperança, essa nova perspectiva de vida e um objetivo, um propósito que vai fazer a nossa vida ter sentido. Sim, e a gente vê que há salvação. Eu acho tão lindo de pensar que o profeta chegou naquela cidade que era vista como uma cidade tão ímpia, que faziam coisas que desagradavam tanto ao Senhor, e o líder, o rei daquela cidade, se arrependeu e convocou todo o povo. Não é um povo pequeno, 120 mil pessoas, são muitas pessoas que receberam aquela mensagem e creram em Deus. Talvez muitas pessoas ao nosso redor estão ouvindo uma mensagem, assim como todos os dias eu e o Tiago estamos aqui na internet declarando a palavra de Deus, declarando o amor de Deus, declarando a esperança, declarando aquilo quem Deus é, e muitos, talvez os nossos amigos possam ver o nosso vídeo e não querer escutar essa mensagem, simplesmente passar. Outros querem ouvir a mensagem. Então, de pensar como se a totalidade daquela cidade creu em Deus e mudou os seus caminhos é algo muito lindo. Sim. E eu vejo também o amor e o cuidado de Deus por essa cidade, que ainda que eles estivessem no erro, eles foram criados por Deus. Deus mostra sobre a criação daquela planta, que foi algo tão rápida e se foi, como aquilo deixou Jonas triste. Eu vejo também como Deus se entristece quando a criação, criada à imagem e semelhança dele, não tem vivido em caminhos bons e não tem usufruído da vontade dele, dos caminhos que ele tem para cada vida. Então vamos orar, pedindo ao Senhor que traga realmente bênção e cura sobre as pessoas, principalmente também aqueles que têm vivido momentos depressivos ou até mesmo com pensamentos suicidas, que haja esperança no coração de cada uma dessas pessoas e que cada um de nós, que a nossa família, possa ouvir esse chamado de Deus, obedecer, seguir os caminhos do Senhor e ter um coração sempre disposto a se arrepender e a voltar e se restaurar e ser restituído pelo Senhor. Sim, eu estava lendo algumas estatísticas, várias pesquisas confirmam que cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídios, conseguem cometer suicídio por ano. Só nos Estados Unidos são quase 70 mil pessoas e mundialmente cerca de 1 milhão de pessoas. Então, se você ouve de algum familiar, de algum amigo seu sobre esse tema, saiba que nunca uma pessoa menciona a possibilidade ou o pensamento ou um plano de cometer um suicídio sem que isso seja verdadeiro. Uma pessoa nunca brinca com esse tema. Então, se você escutar sobre isso de algum familiar, de algum amigo, você precisa buscar ajuda profissional com urgência. Não pense que isso seja brincadeira ou que isso seja só um pensamento da cabeça de uma pessoa que está próxima de você. Busque ajuda profissional, além de campanhas de oração, jejum. Busque ajuda profissional para evitar que isso possa acontecer. E vamos orar também, se você se lembra de alguém, de qualquer motivo de oração, agora coloque diante de Deus. Nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Pai, nós te damos graças ao relembrarmos com a leitura do profeta Jonas a tua soberania, Sim, como o Pai. Senhor não apenas criou, mas também sustenta todas as coisas e não deseja o perecimento, a perda de ninguém, mas sim que todos venham a conhecer a tua salvação. É tão lindo ver, Pai, como a Rafa disse, a mudança de vida que Nínive, inclusive com o seu rei e toda a sua população experimentou a partir do momento em que simplesmente creram no Senhor, Sim, na palavra do profeta. E nós cremos que o Senhor tem enviado os teus profetas, os teus servos. O Senhor ainda hoje tem falado de diferentes formas aos nossos corações, Sim, meu Pai. às nossas famílias, para que nós possamos, crendo na tua palavra, experimentar mudança de vida e desfrutarmos o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso nós rendemos ao Senhor os nossos corações, abrimos o nosso coração para receber a tua palavra, para receber as tuas palavras de vida eterna, de vida em abundância,
e vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Eu e a Rafa oramos hoje por todos que estão conectados conosco, Sim, por suas Pai, respectivas cada um. famílias, pelos amigos, familiares, cada nome que são agora lembrados em oração e cada causa que é agora lembrada diante do Senhor, nós entregamos em Tuas mãos como nossas Sim, Pai. petições, nossas súplicas, com ações de graças, Amém, sabendo Pai. que sempre que nós oramos ao Senhor, reconhecendo a Sua soberania e o Seu poder, o Senhor responderá, assim como o Senhor respondeu Jonas, mesmo em uma oração cheia de fúria e inconformada, o Senhor respondeu o Seu servo, e eu sei que o Senhor também responderá às nossas orações. Amém, Pai. Oramos por Nós todas as cremos em Ti. famílias representadas por aqueles que oram conosco, oramos por aquelas famílias que estão experimentando depressão, crises emocionais, inclusive pensamentos suicidas. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor paralise toda ação maligna, tudo aquilo que não provém do Senhor, e envie, Pai, uma porção de esperança verdadeira, Sim, envie Pai. palavras de vida eterna, Amém, envie Senhor. luz que abra os olhos dessa pessoa por quem estamos orando e traga propósito, e traga senso de vida, desejo não apenas de viver, mas de abraçar a causa que o Senhor tem para cada um de Amém, nós Pai, que e assim vivermos seja, o em melhor, nome de Pai. Jesus. O Senhor tem para nós planos de nos prosperar, de nos dar um futuro e Amém, esperança. E é sobre isso que nós oramos. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite cada lar aqui representado por aqueles que oram conosco, trazendo a luz do Evangelho, abrindo os nossos olhos para enxergarmos o propósito de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor e cumpre para conosco o Teu bom propósito. Nós Amém. abençoamos essa pessoa que ora conosco, a sua família, declaramos vida abundante no Senhor Jesus. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Sim, é por Pai. isso que oramos e oramos com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe Meu muito o Deus. seu dia, essa Assim semana seja. nova que se inicia. Sim. Possa ser uma semana que você possa ver a mão de Deus abençoando, abrindo caminhos, abrindo portas, oportunidades e trazendo boas notícias em nome de Amém, Jesus. assim seja. Hoje nós concluímos a leitura de Jonas e amanhã já vamos iniciar Miqueias. É um outro livro curtinho. Na verdade, no original, na Bíblia hebraica, esses 12 chamados profetas menores compunham um único livro. Por isso é um logo na sequência, depois do outro. Mas nós estamos na nossa Bíblia hoje com esses livros separados pelos nomes dos profetas. Eu e a Rafa estamos lendo todos eles, passando rapidamente, mas desfrutando de uma boa reflexão, revendo temas que já conhecemos, aprendendo novidades com a palavra de Deus. E te convidamos a meditar conosco a cada manhã e também a compartilhar essa ministração com outros que possam ser abençoados conosco. Tenha uma semana muito abençoada, nós amamos vocês. Um abração.